E aí você tem um cara como o Bispo Barron, por exemplo, nos Estados Unidos, quando é perguntado no Senado americano por um judeu se ele, como judeu, vai ser condenado, e o Bispo Barron diz que a Igreja Católica é o caminho privilegiado para Deus. Isso é o fruto demoníaco desta discussão, que coloca a Igreja Católica como um caminho privilegiado e não como o caminho. Ora, se a Igreja Católica é o corpo de Cristo e Cristo é o único caminho para Deus Pai, a Igreja Católica é o único caminho, ou então Cristo não é o único caminho. É simples assim. Exatamente. Deixa eu só completar uma coisa do que o Daniel falou. É sempre importante, Daniel, que a gente faça bem essa diferenciação quando a gente fala Igreja Católica e fé católica. Por quê? Porque normalmente as pessoas não entendem quando a gente fala assim, a Igreja Católica é que nos salva. Não, a fé católica é que nos salva. E a Igreja Católica é o conjunto das pessoas batizadas que professa a fé católica. Você percebe? Por isso, então, exatamente. Então, esse judeu, para ele ser salvo, ele tem que se converter à fé católica. Uma vez que Cristo falou, eu sou a verdade. E a verdade é aquilo que ele revelou. E aquilo que ele revelou é a fé católica. Ora, como que eu sei que o que Cristo revelou é a fé católica? Teve um vídeo nosso que teve uma mulher protestante que fez um comentário assim, nós não precisamos de igreja para ser salvo, nós não precisamos de nada disso para ser salvo, nós só precisamos acreditar em Cristo. É o argumento básico dos protestantes. Só que isso daí é simples de refutar. Acredita em Cristo. Exatamente, você pode acreditar que Cristo, se você não tem igreja para dar o magistério, e se Cristo não fundou a igreja para dar a verdadeira interpretação daquilo que ele disse, então nós estamos perdidos. Nós simplesmente temos uma referência histórica de um homem que nem sequer a gente sabe onde é que ele está, porque o túmulo dele está vazio. É uma religião humana. 40 mil denominações, é simples Exatamente. assim. Você perde completamente a referência. A religião é coisa de Deus. Aí, quando faz isso, se torna uma religião humana. Portanto, não tem. Eu pego e faço como eu quero. Os seres humanos fazem como que é uma religião humana. Exatamente. Agora, então, é por isso que é fundamental a gente valorizar bem isso. A fé católica é aquilo que Cristo revelou e que ele fez questão de transmitir aos apóstolos, fundando a Igreja Católica, sob a autoridade de Pedro, para que os papas, no magistério infalível no decorrer da história, pudessem confirmar, juntamente com os concílios de magistério infalível, aquela mesma fé católica que Cristo tinha revelado aos apóstolos. E uma vez confirmando essa mesma fé, nós chegamos até o Vaticano II. Uma vez que chegamos ao Vaticano II, nós colocamos no liquidificador aquela fé pura, santa e católica, com uma geleia, né, que era a doutrina revolucionária. E batemos aqui no liquidificador. E demos para as pessoas tomar. Toma aí, é gostoso o milkshake. Entendeu? E o pessoal começou a tomar esse veneno. Até que chegou em Francisco, e Francisco nem sequer, como você disse, cita aquilo que a gente chama de fé católica. Até porque ele disse claramente, essa frase não cabe outra interpretação, que ele disse que não crê num Deus católico. E isso significa dizer, eu não creio que é necessário ter a fé católica para chegar a Deus. Em outras palavras, é isso. Ele é noachista, né? Eu fico rebuscando, e cada vez mais eu concordo com a tese de que ele é noachista. Ele é um proto-maçônico. Na verdade, o noachismo é mais do que o maçônico, porque a maçonaria leva ao noachismo, né? Então, esse que nós chamamos de Papa Francisco, ele é alguém preparado pela judeu-maçonaria, né, e pelo poder oculto mundial, para levar essa igreja provisória, que já também não é mais a igreja católica, aos extremos da apostasia, que também coincide com o noachismo. Porque o noachismo é o ideal, para quem não sabe, o noachismo é o ideal dos judeus, desde quando eles fizeram o Talmud, no princípio dessa luta dos judeus que não aceitaram Cristo contra o cristianismo. Então eles tiveram um plano brilhante, porque eles são realmente inteligentes, né? E eles tiveram um plano brilhante de fazer o seguinte, ó, não importa que exista o cristianismo, não importa. O que importa é que eles sejam sujeitos a nós.
e que eles sejam uma das religiões, como todas as outras, que são destinadas a todos os povos gentios. E essas religiões, então... pegam o conceito de semente do verbo de São Justino, que era o logos de reconhecer Cristo, e transformam numa verdade que está em todas as religiões, mas que não é mais o logos de Cristo ou Cristo logos de Deus. É o seu sentimento no coração de que você conhece Deus. É uma puta sacanagem, né? Se fosse para isso, Jesus não precisaria ter vindo na Terra. Não precisava ter vindo, né? Bastava mandar. Acabou a discussão. Não precisava ter vindo. Era simplesmente mandar um recadinho do céu das nuvens para cada povo, né? Dizendo assim, ó, estou feliz com vocês, sejam felizes, continuem fazendo a religião de vocês. Pachamama, vamos nós. Assim mesmo. O que importa é o que vocês sentem. Eu não preciso ir lá, eles estão sentindo o que importa. Eu não lembro em momento algum no Evangelho de Cristo ser o coração de Deus. Eu lembro dele ser o verbo de Deus, o logos de Deus. E vamos lembrar que para o judeu o coração é o logos. O judeu não tem essa questão do sentimento no coração e a razão na cabeça. Para o judeu isso é uma coisa só. Portanto, o Cristo é o homem todo. Ele não é essa separação que o Vaticano produz, que virou esse conceito deturpado de semente do verbo, onde você é salvo pela sua própria consciência e a sua relação direta com Deus. Não, na verdade, essa teologia aí desenvolvida, essa teologia desenvolvida principalmente por Karl Rahner, ela tem como ir por um caminho ortodoxo na medida em que você pode dizer que, mesmo no paganismo, Deus conduzia os povos para a verdade. Sim. Mas depois que você chegou, por exemplo, você vai ver o quanto os escolásticos, mesmo os padres da igreja, se aproveitaram da filosofia platônica, de Aristóteles, e tudo isso. E esses povos eram pagãos. Claro. Então, você vê que isso é algo que Deus conduzia na sua providência. Só que isso não implica dizer que esses povos estão eximidos de conhecer a plenitude da verdade. Uma vez que nosso Senhor disse, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então, não só a gente tem a obrigação de conhecer a verdade, por exemplo, que Cristo é Deus, que é o dogma fundamental da fé católica, mas nós temos que conhecer cada um dos dogmas de fé que são expressos pela Bíblia e pelas definições dogmáticas da igreja, também baseadas na Bíblia. E é isso que as pessoas não entendem. Se você é herético num determinado ponto, você já está num caminho de condenação. Basta que você caia numa pequena heresia.